Durante séculos, o Japão foi um território de guerras, disputas de clãs e batalhas implacáveis. Nesse ambiente caótico, surgiram homens que não eram apenas guerreiros, mas símbolos vivos de disciplina, coragem e lealdade. Os samurais. Eles não viviam apenas pela espada, mas por um código que guiava cada decisão, cada gesto e até mesmo o último suspiro. Esse código é conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro. Mas o que exatamente era esse Bushido? Era apenas um conjunto de regras militares? Ou havia algo mais profundo, quase espiritual, que o tornava sagrado? Alguns registros sugerem que o Bushido não nasceu escrito em pergaminhos, mas transmitido de mestre para discípulo, em palavras que se tornavam juramentos de sangue. Ele não era apenas ensinado, mas vivido, incorporado ao corpo e à alma de cada samurai. A palavra Bushido combina 3 elementos fundamentais. Bushi, que significa guerreiro, Do, que significa caminho, e a união entre eles, que representa não apenas uma profissão, mas um destino. Ser samurai não era uma escolha comum. Era uma vida moldada desde a infância, onde os meninos aprendiam cedo a calar o medo, a suportar a dor e a obedecer a uma disciplina férrea. Cada treino de espada, cada meditação, cada batalha interior era uma preparação para o papel que assumiriam diante da sociedade e diante da passagem. E é aqui que reside o mistério. O Bushido não se limitava a instruir como lutar. Ele ensinava como viver. Ensinava o valor da palavra, da honra e do sacrifício. Para um samurai, a derrota não era apenas perder uma luta, mas perder sua integridade. Por isso, em muitos casos, quando o fracasso era inevitável, eles recorriam ao seppuku, o ritual de tirar a própria vida para preservar a honra. Aos olhos modernos, isso pode parecer extremo, mas para eles era o último ato de fidelidade ao código, uma forma de mostrar que a honra valia mais que o corpo físico. Imaginemos o Japão feudal, aldeias simples, castelos fortificados, templos silenciosos cercados por cerejeiras em flor. Nesse cenário, os samurais caminhavam com suas armaduras e espadas, mas também carregavam no coração o peso de valores que iam além da guerra. O Bushido se transformava em uma ponte invisível entre o mundo dos homens e algo maior, como se fosse uma lei espiritual, uma conexão com forças que regiam o destino. Muitos historiadores acreditam que o Bushido bebeu de várias fontes, do shintoísmo, que pregava a pureza espiritual e a conexão com a natureza, do budismo zen, que ensinava o desapego e a serenidade diante da passagem, e do confucionismo, que reforçava a importância da lealdade e da hierarquia. Essa mistura criou um código que não apenas regulava condutas, mas moldava a essência do guerreiro. Cada gesto tinha significado. O modo como um samurai desembainhava sua katana não era apenas técnica, mas um reflexo de sua alma. O silêncio durante a meditação não era vazio, mas disciplina. Até mesmo o olhar de um samurai era treinado para demonstrar firmeza, coragem e compaixão. O Bushido exigia equilíbrio. A espada servia tanto para defender quanto para proteger os mais fracos. E aqui surge um ponto intrigante. Se o Bushido era tão rígido e espiritual, por que tantos mistérios ainda cercam sua origem? Seria porque ele nunca foi de fato escrito de maneira definitiva? Ou porque cada clã interpretava o código de acordo com seus próprios segredos? O que sabemos é que em cada geração, o Bushido foi sendo moldado, adaptado e ao mesmo tempo preservado. Um enigma que sobrevive até hoje, inspirando não apenas guerreiros, mas pessoas comuns que buscam coragem, disciplina e propósito em suas vidas. Talvez, ao ouvirmos essas histórias, possamos sentir que o Bushido não pertence apenas ao Japão feudal. Ele fala também ao coração humano, a todos nós que enfrentamos batalhas diárias, mesmo que não sejam com espadas.
E se você também sente que esses valores ainda têm algo a ensinar para o mundo moderno, deixe seu like agora e continue comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar nos 7 princípios sagrados do Bushido, que revelam os verdadeiros pilares da honra samurai. Se o nascimento do Bushido moldou a essência dos samurais, foram seus princípios que deram forma ao caráter desses guerreiros. Conhecidos como os 7 pilares do caminho do guerreiro, eles não eram apenas regras escritas ou palavras bonitas. Eram mandamentos vivos, praticados diariamente. Cada um representava uma virtude indispensável para quem carregava a espada e a honra. O primeiro princípio é Ji, justiça. Para o samurai, agir com justiça era mais do que obedecer leis. Era buscar aquilo que é correto, mesmo quando ninguém está olhando. A espada de um samurai não deveria se mover por vaidade ou ambição, mas apenas para defender o que é justo. Imagine um guerreiro diante de 2 escolhas: a vitória fácil pela mentira ou a derrota honrosa pela verdade. O Bushido ensinava que apenas a segunda opção mantinha a dignidade. O segundo princípio é rei, respeito. No Japão feudal, o respeito não era apenas uma questão de etiqueta, mas de sobrevivência. O samurai deveria tratar até o inimigo com reverência, pois reconhecia nele a mesma coragem de enfrentar a passagem. Era comum que, antes de um duelo, os guerreiros se curvassem um ao outro. Não era um gesto de fraqueza, mas de honra. O terceiro princípio é Yu, coragem. Mas não uma coragem impensada, como a de quem se lança às cegas em batalha. Era a coragem guiada pela razão, pela disciplina, pela consciência de que a vida só tem sentido quando se enfrenta o medo. Para o samurai, viver com covardia era pior do que morrer com bravura. O quarto princípio é Meiyu, honra. Este talvez seja o mais profundo de todos. A honra para o samurai era como a respiração, indispensável. Sem ela não havia vida. Era melhor perder a espada, a terra ou até mesmo a vida, mas nunca a honra. Foi esse princípio que deu origem ao ritual do seppuku, onde o guerreiro preferia tirar a própria vida a viver desonrado. O quinto princípio é Jin, compaixão. Embora fossem guerreiros, os samurais também carregavam a responsabilidade de proteger os mais fracos. A espada não deveria servir apenas para matar, mas também para salvar. O samurai generoso era aquele que usava seu poder para trazer equilíbrio, não destruição. O sexto princípio é Makoto, sinceridade. No Bushido, a palavra de um samurai era mais valiosa que qualquer documento assinado. Quando um samurai prometia algo, era como se já tivesse sido realizado. Mentir era uma afronta não apenas à sua reputação, mas ao próprio código. E por fim, o sétimo princípio, Shuji, lealdade. Nada definia melhor um samurai do que sua lealdade inquebrável ao seu mestre, ao seu clã e ao seu povo. Havia casos de guerreiros que preferiam seguir seus senhores na passagem a viver sem propósito. Era uma fidelidade que ia além do interesse pessoal. Era quase uma devoção sagrada. Esses 7 princípios juntos formavam o coração do Bushido. Eles eram repetidos em poemas, ensinados em treinamentos, lembrados antes das batalhas e até sussurrados nas últimas palavras de um samurai. Não eram apenas virtudes, eram um pacto com a própria vida e com a eternidade. E é impossível não nos perguntar, será que ainda hoje esses valores teriam espaço em nosso mundo? Vivemos em tempos em que a palavra muitas vezes perde força, a coragem é trocada pela conveniência e a honra é vista como algo do passado. Talvez por isso o Bushido ainda fascine tantos, porque nos lembra de princípios que parecem esquecidos, mas que podem transformar a maneira como encaramos nossos próprios desafios. Se você já percebe que esses princípios têm poder até para os dias de hoje, escreva nos comentários qual deles mais tocou você. Justiça, respeito, coragem, honra, compaixão, sinceridade ou lealdade. E continue comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar nos mistérios ocultos do Bushido,
rituais secretos, práticas espirituais e enigmas que até hoje intrigam historiadores. Se os 7 princípios revelam a essência do Bushido, é nos mistérios e nos rituais ocultos que encontramos a parte mais enigmática desse código. Para os samurais, a vida era um constante preparo para a passagem, e essa consciência transformava até os menores gestos em símbolos de disciplina e espiritualidade. Um dos aspectos mais intrigantes era o silêncio. O samurai era treinado a dominar sua mente, sua respiração e até mesmo suas emoções. Muitos passavam horas em meditação nos templos, buscando uma serenidade quase sobrenatural. Esse treinamento não era apenas físico, mas espiritual. Acreditavam que, ao silenciar a mente, podiam ouvir a voz da honra, da intuição e até da própria natureza. Para eles, a espada só deveria ser desembainhada quando a mente estivesse em paz. Outro mistério era o seppuku, o suicídio ritual. Aos olhos ocidentais, parecia brutal e incompreensível. Mas para o samurai, era o último ato de fidelidade ao Bushido. Ao tirar a própria vida diante de testemunhas, ele demonstrava que a honra era maior que a existência física. O ritual era cercado de símbolos, roupas brancas, poemas de despedida e a presença de um companheiro de confiança, o Kai-Shakunin, responsável por dar o golpe final para aliviar o sofrimento. Cada detalhe tinha um significado espiritual, como se fosse um caminho para atravessar a passagem com dignidade. Além disso, muitos guerreiros buscavam força em práticas ocultas, como o estudo dos Kuan-Zen, enigmas filosóficos que pareciam sem resposta. Perguntas como: qual é o som de uma única mão batendo palmas? Não tinham lógica comum, mas serviam para romper os limites da razão e alcançar uma consciência mais elevada. O samurai que meditava sobre esses enigmas acreditava estar se aproximando da verdadeira liberdade, a liberdade de não temer a passagem. Outro ponto cercado de mistério era o controle do corpo. Há relatos de samurais que permaneciam imóveis em posição de meditação por dias, ou que suportavam ferimentos com serenidade, sem demonstrar dor. Esse domínio era tão impressionante que muitos acreditavam que possuíam uma conexão espiritual além do humano, como se pudessem transcender os limites físicos. E havia também as crenças em presságios e símbolos. Antes das batalhas, alguns samurais interpretavam o voo dos pássaros, o som do vento ou o nascer da lua como sinais do destino. Outros carregavam amuletos de templos sagrados, acreditando que a espiritualidade era tão importante quanto a espada. O Bushido, nesse sentido, não era apenas um código de conduta, mas um elo invisível entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Essa dimensão mística do Bushido é o que até hoje fascina estudiosos e curiosos. Não era apenas disciplina militar, era quase uma religião. Uma religião sem templos fixos, sem sacerdotes formais, mas que transformava cada samurai em um sacerdote da honra. E aqui fica uma reflexão. Será que a força dos samurais vinha apenas do treinamento físico? Ou havia algo oculto, uma energia espiritual que os guiava? Muitos dizem que esse segredo jamais poderá ser revelado por completo, pois o Bushido não foi escrito em manuais definitivos. Ele foi vivido, experimentado, guardado em silêncio e transmitido como um enigma que atravessa os séculos. Se esses mistérios estão mexendo com você, compartilhe este vídeo agora com alguém que também se interessa por histórias ocultas e espirituais. E continue comigo, porque na próxima parte vamos descobrir como o legado eterno do Bushido ainda influencia o Japão e o mundo moderno. E o que nós podemos aprender com ele hoje. O tempo passou, os samurais desapareceram das batalhas, mas o Bushido nunca deixou de existir. Ele continua vivo, reinventado em diferentes formas, moldando o Japão moderno e até inspirando pessoas ao redor do mundo.
após a restauração Meiji, no século XIX, os samurais foram oficialmente extintos como classe social. Suas espadas foram proibidas e as armaduras ficaram guardadas como relíquias do passado. Mas algo curioso aconteceu. O Bushido, que havia sido vivido como um código invisível de honra, começou a ser escrito, estudado e até romantizado. Escritores e mestres passaram a registrar seus princípios para que não fossem esquecidos. Assim, o código se espalhou pelo mundo como uma filosofia de vida universal. No Japão, sua influência é clara. O respeito, a disciplina, a lealdade e a busca pela perfeição que vemos hoje, em áreas como educação, esportes e negócios, têm raízes no Bushido. A ética do trabalho japonês, admirada e temida por muitos, guarda a mesma essência dos guerreiros de outrora: cumprir o dever com dignidade, mesmo diante das dificuldades. Mas o Bushido não ficou restrito ao Japão. Seus ensinamentos atravessaram fronteiras. Em escolas de artes marciais pelo mundo, ainda se fala sobre a coragem, a honra e o autocontrole como fundamentos essenciais. E até fora do tatame, em empresas e na vida pessoal, pessoas aplicam esses princípios para enfrentar desafios com resiliência e determinação. Outro ponto fascinante é como o Bushido inspirou a cultura popular. Filmes, livros, animes e até jogos eletrônicos recriam o ideal do samurai como símbolo de coragem e honra. O cinema mostrou os samurais como guerreiros quase míticos, capazes de sacrificar tudo por um valor maior. E mesmo quando as histórias são fictícias, a mensagem central continua ecoando. A verdadeira vitória não está em derrotar o inimigo, mas em dominar a si mesmo. Mas talvez o maior legado do Bushido esteja em sua atualidade espiritual. Em um mundo acelerado, onde o medo, a ansiedade e a falta de propósito são comuns, o Bushido nos lembra que a vida só faz sentido quando guiada por princípios sólidos. Que a honra, a lealdade e a coragem ainda são bússolas confiáveis em meio às tempestades modernas. E aqui, no silêncio desta reflexão, surge a pergunta: será que cada um de nós carrega um pouco desse espírito samurai? Não com espadas ou armaduras, mas com escolhas diárias. Escolher a honestidade em vez da mentira. Escolher a coragem em vez do medo. Escolher a lealdade em vez do egoísmo. Talvez o Bushido ainda viva justamente nisso, na soma de pequenos atos de honra que mantêm o mundo de pé. Assim, o Bushido não morreu. Ele foi semeado em cada coração que busca viver com integridade. Ele vive em cada pessoa que enfrenta a dor com dignidade, em cada um que protege os mais fracos, em cada um que não trai sua palavra. Esse é o verdadeiro mistério da honra samurai. Ela nunca desaparece, apenas se transforma. Se você sentiu a força dessa mensagem, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias e mistérios que vamos revelar. Escreva nos comentários: o espírito samurai vive em mim. Assim você reafirma esse legado em sua própria vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e honra.